Bom dia, meu povo. Eu tô rindo aqui porque é incrível. Eu já tentei gravar a aula 3 vezes e sempre dá errado. Mas vamos lá, com força, otimismo e pensamento positivo. Tá difícil, mas vai dar certo. Como vocês sabem, vamos iniciar pela correção da atividade da semana anterior, certo? Então, lápis, caderno, borracha e disposição, em primeiro lugar, para juntos nós entendermos os tipos de predicado. Eu vi que teve alguns alunos que tiveram dúvidas e é importante demais que vocês assistam a videoaula de correção. Tanto os que já compreenderam o conteúdo, é importante, nunca é demais de aprender, sempre mais, e aqueles que tiveram dúvidas. Tá bom? Então, foco, força e fé. Não desistir, tá bom? Levem a minha pessoa como exemplo. 3 vezes e a aula sempre estava pânico. Então vamos iniciar, sem mais delongas. Não é um conteúdo complicado, pessoal, mas que requer uma atenção, né? um cuidado. Então vamos lá. Na aula passada, eu iniciei o conteúdo sobre tipos de predicado. Né? Assim como o sujeito, há uma classificação em relação ao predicado, certo? Para isso, para compreender os tipos de predicado, nós devemos ter conceitos básicos, né? Nós devemos saber o que é o sujeito na oração, o que é o predicado, qual é a relação do sujeito com o predicado, né? Os tipos de sujeito que vocês já viram, compreendem? O núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante, ok? E chegamos aqui aos tipos de predicado, que são 3 classificações e que também há o núcleo do predicado. Sim, também há uma palavra considerada chave, uma palavra importante dentro do predicado. Então, vamos para a parte prática. De início, pessoal, nós temos que saber que há 3 classificações em relação ao predicado. Só para relembrar que o predicado é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito, é a afirmação feita sobre o sujeito é sobre quem se declara algo ou alguma coisa. E esse algo declarado é o que nós chamamos de predicado. Inclusive, o verbo também faz parte do predicado. Sempre. O verbo nunca fará parte do sujeito. É bom lembrar. E nós temos 3 classificações. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Vamos aprender, decorar não, aprender essas 3 classificações. O predicado nominal ele é composto por um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica. Sempre que eu falar predicativo, lembre-se que eu estou me referindo a uma característica, a uma qualidade, a um estado do sujeito. Certo? E a palavra mais importante, o núcleo do predicado, certo? A palavra mais importante dentro desse predicado é um nome. Por isso que é um predicado nominal, certo? Porque a palavra mais importante é um nome, certo? E essa característica, esse predicativo, vai estar ligado por meio de um verbo de ligação. Opa, professor, que é um verbo de ligação. Um verbo de ligação, os verbos de ligação, melhor dizendo, não é apenas um, né? São verbos que apenas ligam. Olha, o verbo de ligação, então sua função é ligar. Ligar o quê? Uma característica, né, um predicativo ao sujeito. Então, quando nós temos uma oração que há um verbo de ligação e uma característica ligada ao sujeito, nós temos um predicado nominal, porque a palavra mais importante dentro do predicado, ou seja, o núcleo, é um nome. Vamos aqui para o próximo, o predicado verbal. Agora a coisa muda de figura, né? O predicado será verbal quando o núcleo desse predicado for composto por um verbo que expressa ação. Ou seja, nessa oração nós teremos um verbo de ação, também chamado de verbo significativo. Ok? É diferente do nominal. O nominal, a palavra mais importante é o nome, é a característica ligada através de um verbo de ligação, né? Por meio de um verbo de ligação. Já no predicado verbal,
A palavra mais importante é um verbo que expressa ação. E no predicado verbo nominal, que é o nosso terceiro predicado, nossa terceira classificação, é quando nós temos um verbo de ação mais uma característica do sujeito, né? Mais um predicativo do sujeito. Então vamos aos exemplos aqui. Ao exemplo. Prenderam o ladrão. Vamos lá. Quem prendeu o ladrão? Eles. Como é que eu sei que é eles? Pela terminação do verbo ali, ó. Prenderam. Está conjugado na terceira pessoa do plural. Então nós sabemos que o sujeito nesse caso é indeterminado, porque não se determina quem praticou a ação de prender o ladrão. Então, prenderam o ladrão, tudo isso é o predicado. E agora, como é que eu sei se ele é nominal, verbal ou verbo nominal? Veja que aí, prenderam, o verbo infinitivo prender, não é um verbo de ligação, é um verbo que expressa a ação. E após ele, não há nenhuma característica do sujeito. Então, se é um verbo que expressa ação, predicado, verbal. E acabou. Agora vamos para nosso exercício. A criança entrou no quarto feliz. Sujeito, a criança. Nós temos ali um verbo de ligação. Aliás, um verbo de ação, né? A ação de entrar, perdão. Nós temos ali o sujeito, a criança, e um verbo de ação, entrou, mais uma característica, né? Mais um predicativo, que é feliz. Então, quando eu tenho um verbo de ação, mais uma característica, predicado, verbo nominal. Certo? Porque nós temos dois núcleos. No predicado pode ter dois núcleos, tá bom? Lembrando. Então, um verbo de ação, um núcleo, uma característica, que no caso feliz, outro núcleo. Então, predicado, verbo nominal. B. Estavam com fome. Nós temos ali um verbo de ligação, agora sim de ligação. O verbo estavam, do infinitivo estar, não é? Quem estava com fome? Eles. Sujeito também determinado. E aí nós temos um verbo de ligação, estavam, mais uma característica do sujeito, né? Uma qualidade ou um estado. No caso aqui, ó, eles estavam com fome. Fome é o estado em que eles se encontravam. Então, um verbo de ligação mais uma característica do sujeito, predicado nominal. Quebraram a lanterna do meu carro. Quem quebrou a lanterna do meu carro? Eles. Sujeito também determinado, mas aí nós temos um verbo de ação, o verbo quebrar. Então, a palavra mais importante, né? O núcleo desse predicado aqui é o verbo quebrar. Nós temos aí, no caso, o predicado verbal. Letra D. A história é a mestra da vida. Nós temos o sujeito. A história é a mestra da vida, predicado. Nós temos o verbo é, né, a flexão do verbo ser, no presente indicativo, mais uma característica, mestra. Então, olha, o verbo é, que é um verbo de ligação, do verbo ser, mais uma característica, predicado nominal. Letra E. O filme é impróprio a menores de 18 anos. Nós temos ali o filme como sendo sujeito. É impróprio a menores de 18 anos, o predicado. Nós temos o verbo novamente ali, a flexão do verbo ser, né, o verbo é, que é um verbo de ligação, mais uma característica do sujeito. Qual é a característica do filme? Impróprio. Então, verbo de ligação mais característica do sujeito, predicado nominal. Letra F. Anoiteceu. Um único verbo, né, um verbo intransitivo, que expressa um fenômeno da natureza. Anoiteceu. Veja que o verbo tem sentido completo, apenas nele. Então, ele é um predicado, né, o próprio verbo sozinho ali, é um predicado verbal, porque expressa uma ação, a ação de anoitecer. G. Compareceram todos atrasados à reunião. Nós temos aí uma oração na ordem inversa, onde o verbo vem no início, o sujeito no meio e o restante do predicado no final. Se fosse na ordem direta, seria todos compareceram atrasados à reunião. Naquela sequência de sujeito, verbo e predicado, né? Lembrar que o verbo faz parte do predicado, tá bom? Mas aqui nós temos
o verbo compareceram, do infinitivo comparecer, é uma ação, mais uma característica desse sujeito, que é todos. Que no caso é o qual? Atrasados. Então, verbo de ação mais característica, predicado, verbo nominal. H. Mônica é muito simpática. Nós temos o sujeito. Mônica é muito simpática, predicado. Nós temos ali o verbo é, novamente, a flexão do verbo ser, mais uma característica, não é? Simpática, que é uma característica do sujeito Mônica. Então, verbo de ligação mais característica, predicado nominal. O professor já corrigiu as provas. Sujeito, o professor já corrigiu as provas. Predicado. Corrigiu, do infinitivo corrigir, é um verbo de ação. Então, aí nós temos um predicado verbal, porque o verbo é o núcleo desse predicado, né? O verbo ali corrigiu, é o núcleo, é a palavra mais importante desse predicado. Os filhos da vizinha chegaram. Nós temos ali os filhos da vizinha, sujeito, chegaram, predicado. Então, perceba que chegaram é um verbo de ação. Então, logo, o predicado é verbal. Amanda aceitou o acordo. Amanda é o sujeito, aceitou o acordo. É o predicado. Veja que o verbo aceitar ali expressa uma ação, não é? Então, o predicado é verbal, porque a palavra mais importante, o núcleo desse predicado, é o verbo aceitou. M. Nayara entrou séria na sala. Nayara é o sujeito dessa oração. Entrou séria na sala é o predicado. Perceba que aí eu tenho o verbo entrou, que é uma ação, a ação de entrar, mais uma característica do sujeito, que é séria. Então, um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, que é uma característica. Predicado verbo nominal. Os alunos saíram os alunos saíram da aula alegres. Nós temos os alunos, sujeito, saíram da aula alegres, predicado. Aí nós temos um verbo de ação, o verbo sair, né? Saíram. E uma característica, alegres, um verbo de ação, mais um predicativo do sujeito, que é uma característica, predicado verbo nominal. Perdi minha caneta. Quem perdeu a caneta? Eu. Eu perdi. Perceba a terminação ali. Perceba. Olha. A terminação do verbo. Perdi. Quem perdeu? Eu. Eu perdi. Então, nós temos aqui um verbo de ação. Me desconcentrei aqui. Pensei. Viajei. Nós temos aqui um verbo de ação. O verbo perder. Tá certo? Expressa uma ação. Então, não tem nenhuma característica, apenas um verbo de ação, predicado verbal. Todos ficaram quietos. Nós temos aqui o sujeito. Todos ficaram quietos, predicado. Ficar é um verbo de ligação. Então, um verbo de ligação mais uma característica, predicado, verbo, predicado nominal, tá bom? Perdão, estou recapitulando. Nós temos aqui um verbo de ligação, verbo ficar, mais uma característica, que é um predicativo do sujeito. Esse quietos é o predicativo do sujeito, que no caso é todos. Então, verbo de ligação mais característica, predicado nominal. O cão uivava triste ao luar. O cão é o sujeito, uivava triste ao luar é o predicado, uivava é um verbo de ação, triste é uma característica. Então, nós temos um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, uma característica. Predicado, verbo nominal. Por último, as doenças e as guerras ceifam milhares de vidas. Ceifar é do verbo matar, certo? Então, nós temos aqui as doenças e as guerras. É o sujeito da oração. Ceifam milhares de vidas é o predicado. O núcleo desse predicado é o verbo de ação ceifam. Por isso que essa oração aqui é classificada como predicado verbal. Na questão número 2, nós temos uma oração que ela está na ordem inversa. A oração diz o seguinte:
abre aspas, escandalizada, a inspetora permaneceu. Que dá para você compreender perfeitamente o sentido. Eu poderia colocar na ordem direta. A inspetora permaneceu escandalizada. E o sentido é o mesmo. Aqui, no exemplo, está na ordem inversa. E a forma que eu falei agora, a inspetora permaneceu escandalizada, está na ordem direta. Tá? E a pergunta é, qual é o sujeito dessa oração? Quem permaneceu escandalizada? A inspetora. É o sujeito. O verbo permanecer, ele é significativo, né? Ele é de ação ou de ligação? E aí, se você for observar, no café para dois, permanecer é um verbo de ligação, porque ele liga uma característica ao sujeito. Ok? Então, veja que aqui tem a função de ligar a característica, né, o predicativo escandalizada, à inspetora, que é o sujeito. O adjetivo escandalizado atribui característica ao sujeito ou ao verbo? Acabei de dizer que é ao sujeito. Qual é o tipo de predicado dessa oração? Quando nós temos um predicativo do sujeito, né, ali ligado por meio de um verbo de ligação, nós temos um predicado nominal. Aí na questão 3, nós temos um poeminha de Léo Cunha, intitulado Castigo, bem pequenininho, que diz o seguinte: podem me prender no quarto, eu saio pela janela. Podem me trancar a janela, podem trancar a janela, eu fujo pelo telefone. Podem cortar o telefone, eu pulo dentro de um livro. A. No poema, o eu lírico enumera 3 tipos de castigo. Quais são esses castigos? Lembrar que o eu lírico é a voz que fala no poema. Léo Cunha foi quem escreveu o poema, mas às vezes ele pode colocar a expressão, né? A impressão de uma criança dentro falando, como se fosse falando no poema, uma mulher, um idoso, enfim. É a voz que fala no poema, também chamada de eu poético, certo? Então aqui tem 3 castigos que esse eu lírico destaca, que é prender no quarto, trancar a janela, cortar o telefone. E em reação a cada um desses castigos, esse eu lírico, ele realiza uma ação, né? A cada um castigo, ele tem uma reação. Então, diz que essas reações estão expressas no poema por meio de um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não pede complemento, que o verbo sozinho, ele possui sentido. Então, perceba que eu pintei aqui, ó, o verbo saio, fujo, pulo. Se eu colocar a palavra pulo em algum lugar, você sabe quem praticou a ação, né? Ó, eu pulo, eu fujo, eu saio. Então, são verbos intransitivos. São os 3. São as 3 reações que ele faz diante dos castigos. Na questão 4, nós temos o poema maravilhoso que eu amo, do Manuel de Barros, né, intitulado A Namorada. E a primeira pergunta diz o seguinte: que verso do poema indica o momento de alegria do eu lírico, dessa pessoa que fala no poema? Então, perceba que o verso que expressa essa alegria é justamente esse. Era uma glória. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória. Esse era uma glória é o verso que representa esse momento de alegria do eu lírico. B. Qual verso ilustra quando a comunicação não era bem sucedida? Aí você percebe que é esse daqui, mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira. Então, aqui a comunicação era interrompida, não havia comunicação entre eles. C. Que verso transmite a apreensão, o nervosismo do eu lírico? É justamente esse verso aqui, o penúltimo. E então era agonia. Esse é o verso que demonstra o nervosismo, a aflição do eu lírico. D. Dos verbos destacados no texto, quais são significativos? Ou seja, quais são os verbos de ação? É justamente o verbo amarrava, do infinitivo amarrar, o verbo pichava, do infinitivo pichar, o verbo responder-se, do infinitivo responder, e o verbo enganchava, do infinitivo enganchar. São os 4 verbos que expressam a ação aqui no poema do Manuel de Barros.
Há no poema 4 versos em que aparece um verbo de ligação. Então, esse verbo de ligação se repete em cada um desses versos, que é justamente aqui, ó. O pai era uma onça, era uma glória, e então era agonia, no tempo da onça era assim. Perceba que esse verbo aqui é só de ligação, ele só liga uma característica, certo? Ao sujeito ou ao objeto, só tem função de ligar, não expressa nenhuma ação. E por outro, fala da questão de você explicar o sentido da palavra onça no primeiro verso, que está aqui, e no segundo. No primeiro verso diz o seguinte: o pai era uma onça. E no segundo, no tempo da onça era assim. No primeiro, quer dizer em relação à personalidade desse pai. Era um pai autoritário, um pai bravo, um pai rígido. E no segundo, fala que nos tempos remotos, nos tempos de antigamente, as coisas eram assim, a comunicação não é como hoje, né? Os namoros não são como hoje, os pais eram mais rígidos em relação à questão do namoro. Por isso que tem todo esse conflito de se comunicar dessa forma, né? E se o pai descobrisse, o pai era uma fera, o pai era uma onça, tá bom? Então, no primeiro, se refere à personalidade do pai, o pai era bravo, e no segundo, que naquela época, naquele tempo, era assim. Espero que vocês façam correção com carinho, porque deu trabalho, minha gente. Eu gravei 3 vezes para dar certo, mas que bom que deu. Façam as correções, comparem as respostas de vocês e até qualquer hora.